Muito bem, queridos, o versículo base que a gente colocou é exatamente o texto de Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Filipenses 4:7, trouxe na versão da linguagem de hoje. O coração de vocês estão unidos em Cristo Jesus, por isso que a paz de Deus, que a gente não consegue entender, vai guardar os nossos corações, e nós precisamos de muita calma nessa hora para falarmos desse tema que está aqui em cima, calvinismo e arminianismo. Já trazendo uma ideia, são duas maneiras de se encarar, de se entender o processo da salvação, a forma como a salvação é revelada a nós. O calvinismo, ele acredita na soberania de Deus. E o arminianismo acredita na responsabilidade humana. O que isso quer dizer? Que os calvinistas, eles acreditam que Deus salva quem Ele quer. Deus escolhe pessoas para serem salvas, porque Ele é soberano nas suas decisões. E não há como dizer não ao apelo do Senhor, porque Ele é soberano. Calvinismo. O arminianismo acredita na responsabilidade humana. O que vem a ser isso? Nós escolhemos o caminho que vamos seguir. Se o caminho de Deus, se o caminho do mal. A escolha está na nossa mão. Deus, Ele nos trouxe a salvação, mas somos nós que dizemos sim ou não ao apelo do Evangelho. Ok? Basicamente, calvinismo é isso, arminianismo é isso. Por que um homem, por causa dos seus autores históricos, e a gente vai ver um pouquinho disso adiante, tá? A ideia é a gente saber, compreender a origem do calvinismo, arminianismo, seus desdobramentos, refletir sobre as ponderações desses dois teólogos, João Calvino, por isso que calvinismo, e Jacobus Arminius, por isso o arminianismo. Conferir nas escrituras suas coerências, porque por incrível que pareça, e esse que é o grande celeuma, a grande confusão, é que as duas vertentes, elas têm base bíblica, profunda base bíblica, e nós vamos saber um pouquinho disso, entender essas coerências. E como a gente tem que agir, aplicar os conhecimentos das duas teorias sobre a salvação, e aqui já vai a deixa para nós harmonizarmos os dois lados. Eu tive um professor, no curso de mestrado, recente que eu fiz, o irmão Pedro, pós-doutorado, jovem ainda, irmão, jovem porque tem os seus 40 anos, 40 anos, mas jovem pelo conhecimento, cara absurdo, que ele saiu de uma igreja exatamente por causa disso. Porque ele tinha uma visão calvinista da soberania de Deus, e ele era responsável pela educação cristã nessa igreja, pelo ministério de ensino. E aí ele começou a falar, em determinado momento, sobre a linha de pensamento dele, e ele foi convidado a se retirar da igreja. Porque a igreja tinha outra linha de pensamento. Olha só que maluquice, gente. Que maluquice. Né? A forma como você crê, ela pode lhe causar rupturas de relacionamento com irmãos. Irmãos, isso não é cristão, isso é maligno. Isso é maligno. Como eu vou deixar de falar com meu irmão, porque ele é calvinista ou ele é arminiano? O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Então são essas coisas que durante a história nós vimos repetir de forma drástica. Os remonstrantes, a gente vai ver por que dessa palavra, como foram chamados os arminianos, eles foram perseguidos, foram presos,
foram mortos. A gente está falando do século XVI, século XVII, principalmente depois do Sínodo de Dort, que estruturou e deu legalidade ao calvinismo. E aí, dentro do calvinismo, a gente vai falar isso, eu quero dar uma ideia como que o negócio é tão louco, irmãos, que dentro do calvinismo, pelo fato de Deus ser soberano e salvar quem Ele quer, a igreja ficou esperando 250 anos para ter o seu primeiro levante missionário da história. A primeira estrutura missionária acontece no ano de 1750, com o conde Zinzendorf, no despertamento dos morávios. Por quê? Qual o pensamento? Deus não é soberano? Deus não vai salvar quem Ele quer? Então eu preciso evangelizar, porque a pessoa vai ser salva, independente da minha evangelização. Olha só o desdobramento desse negócio, irmãos. Foi muito doido. Enquanto a igreja se calava, o budismo, o hinduísmo, tomou conta da Ásia. E hoje o evangelho, o cristianismo, ele é minúsculo, ele é ínfimo nessas regiões, porque a igreja deixou de evangelizar, irmãos. Então, as pessoas que ficam enraigadas dentro dessas doutrinas, dentro dessas teorias, não vou chamar tanto de doutrina, vou chamar de teoria, porque a doutrina é a da salvação. Dentro dessas teorias, ela acaba querendo ter mais razão do que ser bênção para as nações. Então, por isso que eu acho que a principal aplicação é a gente conseguir harmonizar esse pensamento. Vamos lá, então. Vamos à aula propriamente dito. A doutrina da salvação é a mais importante das Escrituras, haja visto que o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada enfatiza a salvação por Jesus Cristo, João 3,16. Então, a principal doutrina da Bíblia é a salvação. Devido ao grau de importância doutrinária, a salvação após a Reforma Protestante, tornou-se um campo de disputas teológicas entre Calvino, João Calvino, e Jacob Arminius. Até hoje, a Igreja de Jesus debate esse tema e, portanto, é necessário conhecê-lo para emitir opiniões. Tá certo? Então é importante, eu acredito que essa aula seja importante exatamente para a gente poder identificar essas duas vertentes. Falando um pouquinho do Calvino, João Calvino, ele nasce em 1509 e morre em 1564, exatamente no período da Reforma Protestante. Em 1517, quando a Reforma acontece na Alemanha, ele era uma criança ainda, mas ele vai aprendendo, ele vai se estudando, né, teologia. Ele é francês, escritor, ficou órfão de mãe aos 6 anos, sendo cuidado por um aristocrata, amigo da família. Então ele foi criado em berço de ouro. Ainda adolescente, foi enviado para a Universidade de Paris, né, a famosa Sorbonne, para estudar teologia, quando entrou em contato com as ideias de Martinho Lutero. Depois de formado, voltou a Paris, abandonou a igreja romana, ele era católico, e converteu-se ao protestantismo. Mais um pouquinho da história dele. Foi perseguido na França, né? A França foi talvez o maior campo das guerras religiosas que vieram após a Reforma Protestante. Guerras entre católicos e protestantes, a gente está falando do século XVI, principalmente ali, aquela virada da metade, ali entre 1530, 1550, foi assim um momento de muita tensão. Ali em 1548 foi a noite do São Bartolomeu, o casamento da rainha Margot, enfim, uma história muito sangrenta. João Calvino faleceu em Genebra, na Suíça, em 27 de maio de 1564. O protestantismo desenvolvido por ele ficou conhecido como calvinismo, teve como base a reforma de Lutero e um sistema muito austero, muito rígido na religião, tá certo? A gente vai ver daqui a pouquinho um pouquinho desse sistema. A doutrina fundamental do calvinismo, como eu falei há pouco, é a soberania divina, a predestinação absoluta e a negação do livre-arbítrio. Essa é a base do calvinismo. Soberania divina.
Deus é soberano para escolher quem é salvo e quem se perde. Isso é calvinismo. Predestinação absoluta. Se você é predestinado para ser salvo, você vai ser salvo independente da sua vontade. Porque Deus vai te arrancar do pecado, a gente vai entender por que isso. Entender por que isso? Porque existe um ponto no calvinismo chamado depravação total. O que é depravação total? O homem sem Deus, ele é incapaz de ouvir a voz do Espírito Santo, a não ser que Deus o favoreça, permita que ele receba essa mensagem. Quem Deus permite? Os predestinados, segundo o calvinismo. Então, só os predestinados à salvação serão salvos. Porque pelo calvinismo, Deus predestina uns para a salvação e predestina outros para a perdição. Perdição. A igreja é a comunidade dos eleitos. Eu não falei ali a negação do livre-arbítrio, a predestinação absoluta, é isso que eu falei. A negação do livre-arbítrio, ou seja, a escolha não está em nós, porque estamos debaixo do pecado. Então a pessoa, no pecado, ela não tem condições de escolher. Essa que é a ideia calvinista. Bom, faz muito sentido o que ele está falando, a gente vai entender isso, inclusive, biblicamente. A igreja é a comunidade dos eleitos, a glória, dos eleitos à glória, e os únicos sacramentos que se admitia era o batismo e a Eucaristia, a ceia, né? Para Lutero, o calvinismo era a doutrina da burguesia, pois provava a fé por meio de sucesso material. E aí é uma outra discussão, uma discussão mais política, histórica, porque na Revolução Industrial, que acontece no meados ali do século XVIII, 1750, a grande parte dos grandes industriais, dos burgueses, era protestante. Quando Max Weber escreve o seu livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a gente está falando isso já no século XIX, ele está olhando para uma região da Alemanha, chamada Bavária, e nessa região todos os donos de fábricas eram protestantes. Por quê? Porque na doutrina católica, o lucro é pecado, é usura. E no protestantismo, o lucro é a bênção de Deus pelo trabalho. Então, o Max Weber vai dizer que o capitalismo é fundamentado religiosamente pelo protestantismo. O protestantismo que dá base para o capitalismo, porque ele vai trabalhar com o lucro, com o acúmulo de riquezas. E isso, segundo Calvino, é bênção de Deus. Por isso que essa última frase ali, só para a gente ter essa ideia mais geral, né? É um campo longo, irmão, dá para a gente falar isso aqui, só disso aqui, irmão, são 4 aulas de EBD, só desse parágrafo final ali, né? Só para a gente ter essa ideia histórica, que a nossa religião, eu falo religião mesmo, porque você é religioso, não, tu está aqui, cara, isso aqui é religião. O nosso desafio é transformar a nossa religião em reino de Deus. Esse é o nosso desafio diário. Porque nós somos religiosos. Nós somos protestantes, de corte evangélico. Nós temos uma igreja, nós temos uma doutrina, nós temos um templo, nós temos uma hierarquia, tudo que todas as religiões possuem. Então, como religião, o protestantismo, irmão, tem muito podre. Muito. Tanto quanto os católicos. Então, Deus nos levantou. Não, irmão, quem nos levantou foi Martinho Lutero.
Porque o que Deus fez foi levantar o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E olhando nós para Ele, nós fomos sarados. A reforma não foi em 1517, a reforma foi na cruz do Calvário, lá que teve reforma. O que teve em 1517 foi um movimento de protesto. Protesto contra o quê? Contra as indulgências. A maioria a grande parte. Entendeu? Então a nossa religião que vem a partir da reforma, ela não é santa, irmão. Ela tem muito problema. Bom, então não fica se achando que você é o último, o biscoito do pacote, né? Você é a última Coca-Cola do deserto, porque não é, meu irmão. Nossa história não é bonita. Como religião. Entendeu? Como religião. Agora, no meio dessa religião, meio doida, existem os profetas de Deus. Existem aqueles que não se dobram a Baal. Existem homens e mulheres sinceros e fiéis ao Senhor, que às vezes estão dentro dos espaços religiosos, mas o seu coração é puro. Aleluia, aleluia. É por isso que a gente não abre mão da religião, irmão. A gente não abre mão do templo. A gente não abre mão disso aqui, irmãos. Por mais que às vezes nós vejamos coisas que não nos agrademos muito, né? Mas a gente não abre mão da comunidade, porque é na comunidade que Deus vai manifestar o seu poder. Amém? Amém? Tranquilizou o coração? Mas a gente precisa ter percepções um pouco além, tá? Muito bem. O Calvino diz: um homem nunca é suficientemente tocado e afetado pela percepção do seu estado decaído, até comparar a si mesmo com a majestade de Deus. Ou seja, ele está dizendo aqui, falando da depravação total. Eu não posso ser afetado por Deus porque eu estou em pecado. Estando em pecado, eu sou surdo à voz de Deus. Tá? Só quando existe um confronto com a majestade divina. E aí, na doutrina, teoria calvinista, isso se chama graça irresistível. A gente vai estudar daqui a pouquinho. O que é graça irresistível? Quando Deus chega perto de você, você não resiste. Cara forte, ímpio, ateu, camarada perverso, diante do Espírito Santo ele se derrete. Porque ele recebeu a graça de Deus, ele foi confrontado com a graça de Deus. Essa é a ideia do Calvino, tá? Vamos lá. O Arminius, falando do outro lado, Jacob van Armason, ele é holandês, né, mas conhecido pelo seu nome latino, Jacobus Arminius, nasceu na Holanda, cidade de Oldenwalter. Primeiro estudou teologia na Universidade de Marburg, na Alemanha. Depois ele se transfere para a Suíça, na Basileia, e posteriormente para Genebra, na Suíça. Então ele chega a pegar algum momento ali, na realidade ele vai para as mesmas cidades de Calvino, né? Então tem muito contato com os seguidores de Calvino na Suíça, tá bom? Onde ele recebe aulas do próprio reformador Teodoro Beza. Teodoro Beza é sucessor do João Calvino. Tá? Ele começou a duvidar dos aspectos do calvinismo e passou a modificar algumas partes de sua própria visão. Ele tentou reformar o calvinismo e prestou o seu nome ao movimento arminianismo, por isso que é arminianismo. O novo movimento resistiria a alguns dos princípios calvinistas, como predestinação incondicional. Por que é incondicional? Porque Deus escolhe e está acabado. Tá? Não tem uma condição, porque Deus é soberano na sua escolha. Então Deus escolhe o cara e acabou. Expiação limitada. O que é expiação limitada?
Jesus, ele só morreu pelos eleitos. Jesus não morreu pela cabeçada toda. Jesus não morreu por todo mundo. Jesus só morreu para aqueles que serão salvos. Por isso que a expiação é limitada. A gente vai ver isso na Bíblia, irmão. Misericórdia. Os primeiros seguidores holandeses ficaram conhecidos como remonstrantes depois de terem emitido o documento titulado Remonstratiae, né? Que é um confronto com as ideias calvinistas. Então, na realidade, Armínio, ele apresenta 5 pontos contra a perspectiva de Calvino em relação à salvação. Depois disso, os calvinistas, seguidores de Calvino, eles vão levantar esses 5 pontos contraditórios. Por isso que nós temos os 5 pontos do calvinismo e 5 pontos do arminianismo, tá? O documento dos remonstrantes critica os 5 pontos, de desacordo com a corrente principal do calvinismo. Os arminianos, como ficaram conhecidos, acreditavam, atenção, isso que é importante, responsabilidade humana. Somos responsáveis pela nossa salvação. Livre-arbítrio para a salvação. Nós escolhemos, Deus nos deu o poder de escolha. Ok? Como isso funciona? A pessoa, quando ouve o Evangelho de Jesus, é dado a ele o poder da escolha, do livre-arbítrio. Ele está no pecado? Está. Está no maligno? Sim. Mas no momento que ele é confrontado com o Evangelho, como se abre uma janela espiritual, para que ele possa entender as verdades de Deus e escolher por livre vontade se ele quer ou não quer aceitar a Cristo, se render aos pés do Senhor, ok? Funciona dessa forma. John Wesley, 1703 a 1791, pastor Nelson conhece bem, fundador da igreja metodista, abraçou o arminianismo e se tornou seu maior defensor. Tá? Talvez os maiores defensores do calvinismo tenha sido Charles Spurgeon, tá? Profundamente calvinista, e John Wesley, pessoas assim. Irmãos, percebam, quem conhece um pouquinho da história da igreja, são homens que mudaram o rumo do evangelho, irmãos. Homens santos. Vocês sabiam que nós fazemos apelo? E aí é interessante, né? Como que um calvinista faz isso? Porque quem começou esse negócio de apelo, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Foi Spurgeon. Sendo ele um calvinista de pé roxo. Ué, é bem coerente, né? Você está Jesus, pô, mas sou eu que estou escolhendo, não sou eu que estou escolhendo. Enfim, E John Wesley, irmãos, foi um dos homens que inflamou a Inglaterra, que o peso da sua mensagem chegou aos Estados Unidos, inflamou os Estados Unidos, irmãos. Então, atenção, igreja de Jesus, tu pode ser calvinista, pode ser arminiano, e cheio do Espírito Santo, sendo um e sendo o outro, meu irmão. O que acontece aqui no Brasil é que 80% dos evangélicos brasileiros são de raiz pentecostal ou neopentecostal. E o pentecostalismo é muito influenciado, o pentecostalismo brasileiro, ele é muito influenciado pelos Estados Unidos, pelas doutrinas norte-americanas, que são influenciadas por esse cara, John Wesley, arminiano. Por isso que a maioria dos cristãos brasileiros são arminianos. Quando eu falo que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, isso soa estranho no nosso ouvido, porque nós não acostumamos assim. Nós nos acostumamos a ouvir que Jesus, ele te dá a oportunidade de você reconhecê-lo como Senhor e Salvador, ou seja, a escolha está na sua mão. Isso é um princípio arminiano. Okay? Então, por isso que nós temos essa tendência a ser muito mais arminianos, por causa dessa origem doutrinária. Tá? Vamos adiante? Olha o que ele diz aqui, 2 frases do Armínio.
As Escrituras não reconhecem nenhuma reprovação dos homens que tenha sido feita por Deus. Ou seja, Deus não escolhe gente para perdição. Deus não reprova os homens, isso que ele está dizendo. A menos que a sua causa meritória seja o pecado. Ou seja, o homem escolhe meritocraticamente o pecado. Eu escolho o pecado e não quero seguir a Deus. Ok. Mas Deus não te reprovou. Percebeu? Pensamento de Armínios. O livre-arbítrio do homem em direção ao verdadeiro bem não está apenas ferido, mutilado, débil, inclinado, enfraquecido, mas também aprisionado, destruído e perdido em seus poderes. E seus poderes não estão apenas debilitados e inúteis, a menos que eles sejam assistidos pela graça, mas não têm poder nenhum, exceto se excitados pela graça divina. Ele, Armínio, acredita que o homem está no pecado, está caído da graça, ele está afastado de Deus. Mas ele, quando confrontado pela graça, aquilo que estava preso, aquilo que estava destruído, aquilo que estava arrasado, aquilo novamente é restaurado pela graça. Por isso, ele tem o poder de escolha. Os irmãos estão entendendo a diferença entre os dois? Entendendo? Isso que é importante. Quais são os 5 pontos básicos? Tá? Aqui que a gente começa a nossa aula mesmo. Óbvio que não vai dar tempo de falar tudo, mas eu só, se faltar tempo, eu quero ir para a conclusão, porque a conclusão acho que é o que mais nos interessa. Vamos lá. Calvinismo, depravação total. O homem está completamente afastado de Deus, está depravado, não ouve a voz do Espírito Santo, não pode fazer o bem. E o arminianismo acredita no livre-arbítrio. Ele tem o poder de escolha, ele pode dizer não ao pecado. O calvinismo, ele vai trabalhar com a eleição incondicional. Ou seja, Deus te escolheu, você não quer o Senhor, mas você vai ser salvo. Por bem ou por mal. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É mais ou menos isso. Deus vai te trazer, porque ele te elegeu mesmo sem você querer. Dentro do arminianismo, por causa do livre-arbítrio, a eleição é condicional. É condicionado ao quê? A sua escolha, a sua vontade. Bom? Terceiro, isso para mim é muito complicado, mas vamos lá. Expiação limitada. Jesus só morreu pelos eleitos, Jesus só morreu pelos salvos. E enquanto no arminianismo a expiação é ilimitada, é universal, é para todos. Jesus morreu por todos, mesmo por aqueles que não o receberão como Senhor e como Salvador. No calvinismo, a graça é irresistível. Se você for confrontado com o Evangelho, não é possível dizer não. Porque tu vai ser quebrado, irmão. O Espírito do Senhor, como um rolo compressor, vai passar por você e você vai rasgar o seu coração, sendo a pessoa mais dura, mais ímpia, porque a graça de Deus, ela não pode ser resistida. Interessante conceito, né? No arminianismo, a resistência é eficaz, ou seja, eu posso sim resistir ao apelo do Senhor Jesus. O Espírito Santo está tocando no meu coração, eu digo não. E tem textos bíblicos que vão dizer isso. Textos bíblicos vão dizer isso. O cara é forte mesmo, o cara está resistindo ao Espírito Santo. Segundo o Armínio, é possível. Perseverança dos santos. É o famoso, irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre. O cara que tem um encontro com Jesus, um verdadeiro encontro com Jesus, ele não abandona, ele não se desvia, ele não sai. Mas tem gente que teve um encontro e saiu. Segundo o calvinismo, não foi salvo. Não teve encontro. Não teve encontro com Jesus. Tá? A gente vai ver isso aí, as ponderações do Calvino. Porque aquele que é de Jesus, ele vai ficar firme. O arminiano já acredita que é possível cair da graça, decair da graça. Você pode se desviar, pode voltar. E cheguei até a comentar com a minha esposa dentro de casa, que eu estava estudando essa matéria, e revendo alguns textos, no mesmo capítulo, irmão.
Nossa, a Bíblia é muito, muito complexa, gente. Acho que só o pastor Nelson e o pastor Anselmo que conseguem entender a Bíblia, irmão. Porque no mesmo capítulo, diz que é impossível o cara sair. E no mesmo capítulo de Hebreus, diz que a pessoa que saiu e que rejeitou a graça pode voltar. Eu não entendi nada, irmão. Eu falo, meu Deus do céu. Capítulo 6, Anselmo. Dorme com esse barulho. Irmão, bem-vindo à teologia. E aí me botam para falar desse negócio. Né? Me botam não, eu me boto, né? Vamos começar a falar um de cada um? Um de cada, né? Primeiro, depravação total e livre-arbítrio. Esses são os textos, eu compilei, né? Eu assim, resumi, mas são as palavras de Calvino e as palavras de Armínio, tá? Segundo Calvino, a depravação total, o homem natural não pode sequer apreciar as coisas de Deus, muito menos salvar-se. Ele está morto em seu pecado, sensível à graça comum. Você lembra que na primeira aula a gente falou sobre graça comum? Se Deus não tomar iniciativa, infundindo-lhe fé salvadora e fazendo ressuscitar espiritualmente, o homem natural continuará morto eternamente. Então, quem traz ao homem a salvação não é a sua escolha, mas é a graça de Deus, que vai trazer fé ao seu coração que está perdido, porque ele é depravado. Depravação no sentido de afastamento total. O que o Armínio diz? Embora a queda de Adão tenha afetado a natureza humana, as pessoas não ficaram em um estado de incapacidade espiritual. Todo pecador pode arrepender-se e crer, por livre-arbítrio, ajudado pelo Espírito Santo e regenerado depois de crer. A fé, olha o que ele diz, interessante essa última frase. A fé é a participação humana na regeneração. Então ele acredita que o homem, ele está livre para crer no Senhor. Por isso que ele tem o livre-arbítrio. Entenderam a diferença? Agora vamos chorar, irmão. Olha a base bíblica do Calvino, da depravação total. Esse texto, irmãos, ele é forte demais. De vez em quando eu falo sobre esse texto. Por acaso um homem preto, eu coloquei na versão da linguagem de hoje. Por acaso um homem preto, as versões mais clássicas falam de etíope. Pode mudar a cor da sua pele ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês, que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. É possível eu mudar a minha cor? Michael Jackson conseguiu, né? É possível? O leopardo? Não, não é possível. Então também não é possível vocês fazerem o bem, vocês só sabem fazer o mal. É isso que o texto está dizendo. Romanos 7,18, esse texto, irmão, é muito desafiador na nossa cabeça arminiana. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Eu quero, mas não consigo. E aí ele vai dizer nos outros versículos, porque tem uma lei que habita dentro de mim, que é a lei do pecado e da morte. Vamos para o outro lado? Mesma Bíblia, irmão, é a mesma Bíblia, tá? Não fique assustado, é a mesma Bíblia. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele. E para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Calma aí, sou eu que volto ou o Senhor que me traz? Aqui está dizendo, deixe o homem o seu caminho e volte ao Senhor. 2 Coríntios 5,10, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, seja o bem ou seja o mal. Então é possível fazer o bem, e é possível fazer o mal. Depois, se tiver dúvida, pode perguntar para o pastor Anselmo, ele está lá atrás. A mesma Bíblia, irmão. Que delícia. Eleição incondicional. Tu vê arrastar
arrebatado. Deus vai te trazer. Não adianta tu resistir, ficar igual um peixe na água depois que fisgado lá e debate, não vai, vem para o barco. Não tem jeito. A eleição é incondicional. Deus elegeu alguns para a salvação em Cristo, reprovando os demais. Tem gente que Deus salva e tem gente que vai para a perdição. Aos eleitos, Deus manifesta a sua misericórdia e aos reprovados a sua justiça. Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Adoro Calvino. Deus não tem obrigação de salvar ninguém. E resolveu soberanamente salvar alguns homens e torná-los filhos adotivos quando eram filhos das trevas. Porque Deus é soberano. Irmão, ontem eu estava falando com uma pessoa, no aniversário da minha esposa ontem, nós estávamos num shopping, e tinha um irmão que estava participando lá, né, o meu pai na fé, e ele estava tentando conciliar. Foi muito engraçado, eu e o Serginho, porque ele falando assim, não, mas é porque a pessoa, ela se converte quando ela abre o coração. Se ela não abrir, não vai. Aí eu perguntei, Serginho, Deus quer salvar a pessoa? Quer. E a pessoa não quer ser salva? Não. Aí não vai ser salva? Não, não vai ser salva. Então Deus não é soberano. Não, Deus é soberano. Não é. Porque se Deus é soberano, Ele vai salvar, independente da vontade do outro. Ou não? Nossa, que coisa difícil, irmão. Que coisa difícil. O que o Armínio fala? Deus escolheu pessoas para a salvação antes da fundação do mundo, baseado em a palavrinha arminiana, presciência. 1 de Pedro 1:2. Pois ele previu quem aceitaria a salvação e predestinou os salvos. O pecador deve exercer fé para crer em Cristo e ser salvo, e os que se perdem, perdem-se por livre escolha. Deus sabe quem vai se salvar e quem não sabe, porque Ele é presciente, onisciente, sabe desde o começo. Segundo o Armínio. Mas a pessoa tem a livre escolha. Só que quando ele escolhe por Deus, Deus já sabia. Mais ou menos isso. Ok? Entendeu? Agora vamos ao pior, irmão. O pior é isso aqui, é a Bíblia. Porque você tem abertura para as duas vertentes. Olha, um dos textos mais lindos das Escrituras, irmão. Mais lindos. Eu gosto demais de Romanos, capítulo... Não, esse não, desculpa. Esse aqui é forte. Esse não é lindo, não. Esse aqui é forte. Daqui a pouco tem outro texto, que é Romanos 8, aí sim. Como está escrito, olha só. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Então, não tem nada a ver com a misericórdia de Deus. Deus vai exercer misericórdia sobre você, ponto. Porque Ele quer. Ah, você não tem a misericórdia? Não, Deus não quis. Escolhia Jacó e aborrecia Esaú. A mesma Bíblia, Deuteronômio 30, verso 19. O céu, esse texto é bonito demais, né? O céu e a terra tomam hoje por testemunhos contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe! Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Texto que a gente repete, eu já falei, acho que toda pregação eu cito esse versículo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, ele está na porta, irmão. Toque, 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 Jesus está batendo. Toque, toque. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Depende, não depende. Quem está certo? Tudo está na Bíblia, tá? Eu acho que os dois estão certos. Depois a gente vai falar sobre isso, calma.
Expiação limitada, isso eu tenho muita dificuldade. Expiação limitada e universal. O que é isso? Segundo os calvinistas, segundo Agostinho, né, ele cita inclusive Agostinho, o João Calvino, a graça de Deus é suficiente para todos, eficiente para os eleitos. Olha só o trocadilho. Suficiente para todos, eficiente para os eleitos. Cristo foi sacrificado para redimir seu povo, não para tentar redimi-lo. Ele abriu a porta da salvação para todos, porém só os eleitos querem entrar e efetivamente entram. Confuso, né? Também acho. O Armínio, acho que é até mais simples, ele diz: o sacrifício de Cristo torna possível a toda e qualquer pessoa salvar-se pela fé. Só serão salvos os que creem nele, todos os que creem serão salvos. A limitada não, só os eleitos, porque a expiação... Jesus não tenta redimir, Jesus redime. O que é redimir? É resgatar. Ué, mas eu não quero o resgate, então o sangue não desceu sobre você. Não foi derramado sobre a sua vida. Calvino. Armínio acredita que o sangue, a expiação, foi para todos. Tá? Vamos na Bíblia? Tem comprovação bíblica? Isso tem, irmão. Tem. Não foi, não. Olha o versículo. Pois não? Ah, Jesus, eu estava com medo disso. Ainda mais Adilson. Vai, Adilson, tem misericórdia de mim. Anselmo, fica esperto. Qualquer coisa eu passo para você, Nelson. Se Deus é um Deus que não é de confusão, Deus não faz confusão, Linda. por que ele deixou que esses dois fizessem essa confusão toda? Que maravilha, que pergunta linda, Adilson. Obrigado pela tua participação, cara. A gente vai tentar responder isso numa conclusão. Uma conclusão. Mas eu já te adianto. Deus é soberano. Ele salva quem Ele quer. Ele escolhe quem Ele quer. Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês. Nós somos responsáveis pela salvação, porque temos que escolher o caminho da vida e da morte. Como que isso se junta? Não faço a mínima ideia. Mas os dois são bíblicos. Eu vou explicar porque diz, não ideia. Por isso que o Anselmo, talvez ele tenha alguma explicação para isso. Ele vai, eu acredito que ele possa. Tá rindo, né, cara? Tá rindo porque não é você que está aqui. Olha a expiação ilimitada. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Eu só rogo por eles, eu não rogo pelo mundo. Mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Foi por todo mundo? Não. Só por aqueles que são dele. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar o pecado de muitos. De todos? Muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Percebeu a base bíblica? Tem base bíblica. A expiação universal, olha só. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Você conhece bem esse texto. Aqui é muitos e do outro lado é todos. Só chora, meu irmão. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, pelos eleitos, mas também pelos de todo mundo. Aí a gente deita, Senhor, me revela, porque eu não consigo entender. Eu não sei se vocês entendem, eu não entendo. Graça irresistível, já estamos chegando aqui. Eu vou aqui rápido, porque eu quero falar a conclusão, que eu acho que é muito importante. Tá? Resistível e eficaz. A graça de Deus é infalível, convence o pecador de seu estado depravado, dando-lhe nova vida. O Espírito Santo realiza isso sem coação.
cara não é oprimido, não é faca no pescoço para aceitar Cristo. Deus age e o crente reage livremente, e quem se perde tem consciência de que está rejeitando a salvação. Todos agem livremente. Não há coação, mas a graça é infalível. A pessoa não é coagida, mas porque ela é eleita, ela vai se render. Pensamento calvinista. Armínio: Deus faz tudo o que pode para salvar os pecadores. Eles, porém, sendo livres, podem resistir aos apelos da graça. Portanto, a graça de Deus não é infalível nem irresistível. Contra realmente o calvinismo. O homem pode frustrar a vontade de Deus para a sua salvação. Eu tenho alguns problemas também com esse negócio aí do Armínio, mas vamos lá. Isso aí é para a sala de aula, né? Na sala de aula eu comento os meus problemas. A graça é irresistível, olha só os textos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Você só está aqui porque o Espírito Santo lhe revelou a Jesus. E aí você veio. Ninguém pode vir a mim. Olha que versículo difícil. Eu acho isso muito difícil na Bíblia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Eu quero ir para Jesus. O Pai me trouxe, então fica fora. Eu acho esse texto muito difícil de interpretação. Atos 7, 50, primeiro ali, Isaías 1, 19 e 20, texto muito bonito das Escrituras. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. Se você quiser, tu vai ter a bênção. Se não quiser, pau nele. Homens de dura cerviz incircuncisos, isso aqui é a pregação de Estevão. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistis ao Espírito Santo. É possível resistir ao Espírito Santo? Estevão está dizendo que sim. A Bíblia está testando. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. Irmãos, eu não sei, aqui eu tenho uma impressão, que eu gosto de fazer essa leitura, o rosto de vocês está piorando a cada palavra que eu dou, assim. Eu estou percebendo que tá tenso. Esse aqui eu demorei um pouquinho mais. Ai, Jesus. Vamos lá. Perseverança dos santos. Porque isso aqui é o famoso, uma vez salvo, salvo para sempre, que a gente ouve. Nada há no homem que o habilite a perseverar na obediência e fidelidade do Senhor. O Espírito é quem persevera o homem pacientemente, exercendo misericórdia e disciplina na condução do crente. Se todo o processo de salvação é obra de Deus, o homem não pode perdê-la. É impossível que o crente regenerado venha perder sua salvação. Os apóstatas, ou seja, aqueles que abandonaram a fé, nunca nasceram de novo, jamais se converteram. Mas eu conheço um pastor que se desviou. Segundo Calvino, esse pastor nunca foi crente, nunca foi salvo. Segundo Calvino. Bom, esse que é o texto lindo que eu falei para vocês. Para mim, um dos textos mais bonitos das Escrituras, irmãos. Capítulo 8 de Romanos, olha só. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque olha que coisa linda, irmãos. Recebe isso pela fé, cara. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode tirar a gente.
Pois as bênçãos de Deus e o seu chamado... Nossa, esse texto eu botei para o NVT. O chamado de Deus é uma das doutrinas ligadas à salvação. Nós estudamos aqui por causa do tempo, é o chamado eficaz. Jamais podem ser anulados. Agora o Hebreus 6, 4 a 6, mas eu tenho medo desse texto, mas tenho muito medo desse texto. Um dia eu vi aqui um pregador, citou esse texto, eu falei, Jesus, não entra por esse caminho, Senhor. E gamei que ele foi para o outro. Graças a Deus, ele é muito difícil. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. É impossível. Quem experimentou, caiu, voltar de novo. Impossível. Visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Uma posição de Armínio. Embora o pecador tenha exercido fé, crido em Cristo e nascido de novo para crescer na santificação, ele poderá cair da graça. Só quem perseverar até o fim será salvo. Olha os textos. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas as coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Gálatas 5, 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Por isso que ele chama decair da graça, exatamente por causa do texto. Agora, esses versículos aqui, irmão, olha, eu falei que é o mesmo capítulo, não é o mesmo capítulo, é o capítulo 10 de Hebreus, versículo 26 e 27. Irmão, o mesmo livro, irmão. Isso é muito pesado para a gente, Jeová. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ué, mas não é impossível o cara sair? Não, aqui o cara voluntariamente saiu e recebeu a verdade. Ué, irmão, é o mesmo. 2 de Pedro 20, 22, também um texto muito forte nas Escrituras. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, o cara conheceu, o cara recebeu, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos nas corrupções do mundo, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça. O cara conheceu o caminho, está dizendo que conheceu. Meu Deus. Não terem conhecido o caminho da justiça do que? Conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Conclusão. Tenho 1 minuto, perdão aí, mais 5 minutinhos, 10 e 4 eu termino. Não sei se eu vou conseguir responder. Adilson. A teologia possui um termo que tenta explicar essa aparente confusão entre soberania e responsabilidade humana. Antinômio. Ou seja, são duas verdades bíblicas que ao entendimento são contraditórias. Como Deus pode ser soberano e ao mesmo tempo existir livre-arbítrio? São duas verdades bíblicas. A gente já viu, irmão. É bíblico. A gente pode não entender, mas é bíblico. As duas verdades. Deus é soberano, Deus salva quem Ele quer. Ele escolheu uns para a salvação. Isso é bíblico. Ao mesmo tempo, eu tenho que escolher. Sou eu que entro no caminho da vida ou da morte. Eis que estou à porta e bato. Se alguém... É bíblico a responsabilidade. É bíblico. Um exemplo de antinômio é a doutrina da Trindade. Pois só existe um Deus. Não é isso, irmão? Só adoramos um Deus. Revelado em 3 pessoas distintas e separadas: Pai, Filho e Espírito Santo. Uma pergunta rápida: o Pai é Deus? Sim ou não? O Filho é Deus? Sim ou não? O Espírito Santo é Deus? Sim ou não?
Então são 3 deuses. Ufa, graças a Deus. Porque uma vez eu falei, Saulo, será que são 3? Eu falei, Jesus, tem que orar aqui pelo povo, dobra o joelho. É um Deus. Como que pode isso? Faço uma ideia, irmão. Você entendeu o que é um antinômio? São 2 verdades, só que aparentemente são contraditórias. Como pode 3 pessoas diferentes serem apenas um Deus? O outro antinômio é a doutrina de Cristo. Ao mesmo tempo, Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Jesus tinha uma mente humana, mas ali estava o Deus vivo. Jesus morreu na cruz, morreu. Quem que morreu? Deus morreu? Ué, mas não estava junto a divindade? Como que a gente explica isso, irmão? Não explica, irmão. Você recebe pela fé. Você entendeu? Você entendeu isso? As 2 teorias, calvinista e arminiana, têm base bíblica, são coerentes, estruturadas doutrinariamente, mas infelizmente ao nosso entendimento limitado e adâmico por causa do pecado, não é possível conciliá-las. Eu desafio alguém a conciliar as 2 doutrinas, desafio. A Neuda já levantou o braço, então pode falar, como conciliar. Tem o microfone? Está chegando lá. Só terminar aqui a explicação, isso eu falo. Precisamos aceitar que Deus é soberano e nos predestinou. Irmão, a gente pode até não entender o que é predestinação, mas você é predestinado, tá? Nos predestinou para sermos filhos por adoção, ao mesmo tempo que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, inclusive a nossa própria salvação. Diga, Neuda, por favor. Sugestão de leitura para tentar conciliar. Obrigado. Efésios 1, versículos 1, 4, 5 e 13. Porque o mesmo Paulo fala de predestinação e de livre-arbítrio. E para mim ele faz a conclusão aqui, eu vou ler o texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo se sente predestinado. Continuando. Versículo 4. Assim como nos escolheu, ele está falando de si. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, predestinação, para sermos santos e irrepreensíveis para ele. Não para ser salvo, para ser santo e irrepreensível perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 13. Em quem também vós, não predestinados, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui, esses versículos me fazem entender o seguinte: a predestinação existe e o livre-arbítrio da mesma forma. A predestinação é porque alguém precisa abrir a boca para que o mundo conheça Cristo. Ele predestinou Isaías, ele predestinou Jeremias, que foram profetas fantásticos, né, para proclamar lá na antiguidade. Então, houve em Israel aqueles que foram predestinados a abrir a boca. Hoje, quem está predestinado a abrir a boca é a igreja. Então, a predestinação é para a obra, não para a salvação. Ele escolhe uns para fazer deles arautos da salvação, do evangelho de Cristo. E outros vão ouvir essa palavra e ter a oportunidade de seguir o mesmo destino daqueles que foram predestinados. É a minha humilde
leitura. Tem um texto de Atos também, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 17, ele está falando no Areópago, ele vai falar da forma como cada um ouve a mensagem. Alguns ouvem, prestam atenção, alguns passam desapercebidos. Exatamente nessa ideia. O que a Neuda falou é um pouquinho de um negócio chamado molinismo. Você já leu sobre isso, Neuda? O molinismo, que é uma tentativa, ainda no século XVI, de conciliar as duas vertentes. A gente fala isso lá em sala de aula, né? Aqui não há tempo. Mas, irmãos, não sei se vocês se lembram, uma das chamadas que foram feitas para a salvação, para esse estudo, que a gente falou, nós vamos falar a posição da IERC. Não sei se vocês se lembram disso. Qual é a posição da IERC? É essa aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Arminianos, vocês são bem-vindos aqui na IERC. Calvinistas, vocês são bem-vindos aqui na IERC. Porque nós cremos que Deus é soberano, que Ele nos predestinou. Nós cremos que temos a responsabilidade pela nossa salvação. Como conciliar? Temos algumas maneiras, mas talvez intelectualmente seja muito difícil de você bater um martelo. Entretanto, sabemos que as duas vertentes são bíblicas. E eu volto ao texto que eu iniciei e termino aqui, perdão aí pelo que eu ia falar, só mais 4 minutos, foram mais 7. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Nós estamos salvos, irmãos. Se Deus escolheu, se Deus predestigou, se eu aceitei, se eu respondi ao chamado, eu não sei como foi exatamente, mas eu estou salvo. E estando salvo, eu estou em paz com Deus, porque estou ligado a Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.